Oi, dona Perfeitinha, tudo bem com você? Você vai entender daqui a pouquinho porque eu tô falando isso. O tema da nossa meditação de hoje vai ser mulheres imperfeitas, mas eu sei que esse não é o seu caso. Tenho certeza que você é uma mulher perfeitinha, talvez como eu, que tento fazer tudo da melhor maneira possível e o mais perfeito possível. A gente vai falar sobre algumas mulheres da Bíblia hoje. E antes de mais nada, eu queria te convidar mais uma vez para orar, para nós convidarmos o Espírito Santo para estar ministrando nos nossos corações e falando com cada uma de nós naquilo em que nós precisamos aperfeiçoar, mas não para sermos mais perfeitas ainda do que a gente já tenta ser. Mas quem sabe para reconhecer a nossa limitação, a nossa humanidade, as nossas dificuldades em fazer tudo o que a gente tenta fazer da melhor maneira possível, para podermos suportar a carga e viver de uma maneira santa e reta e que agrada a Deus e que nos faz viver de uma maneira mais leve a vida que Ele tem para nós. Vamos orar então, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos convidar o Espírito Santo para ser o nosso guia nesse período de meditação e de estudo bíblico. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse dia, pela oportunidade que nós temos de estar na tua presença. Nós te agradecemos porque reconhecemos o teu cuidado para conosco, o teu favor para conosco. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com essa mulher que está aqui, Senhor Deus, no vídeo, essa jovem, essa senhora, essa pessoa que está assistindo essa lição agora e que gostaria, Senhor, de também se expor à tua presença e clamar pela direção do teu Santo Espírito para que aquilo que vai ser falado fale ao coração dela, aos nossos corações, porque nós dependemos totalmente do Senhor e queremos que o Senhor ministre em cada uma de nós aquilo que nós precisamos, Senhor, aprender e nos ajustarmos ao Senhor. Eu quero te louvar por esse tempo, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu te chamei de Dona Perfeitinha porque é verdade que nós, como mulheres, tentamos o tempo inteiro agir de uma maneira mais perfeita possível. A gente procura ter uma rotina o mais perfeita possível, um cabelo, uma maquiagem, a gente se dedica, às vezes vai malhar ou caminhar, ou faz uma dieta, tenta se vestir da melhor maneira. Nós tentamos fazer com que os nossos filhos sejam os melhores na escola, se estejam super bem vestidos, o nosso marido, no nosso trabalho. Em todos os lugares onde a gente vai, a gente se esforça para ter uma apresentação que seja o mais perfeita possível dentro daquilo que nós podemos. E a gente vive com uma carga, às vezes, muito grande, tentando viver um padrão de excelência que é inatingível. E com isso nós sofremos, porque nós nos julgamos. Muitas vezes a gente se acha incapaz, ou insuficiente, ou incompleta, ou que não dá conta. A gente olha para outras mulheres e fala, ela tem sei lá, uma rotina tão boa, ou consegue fazer tanta atividade física, e olha, tá ficando tão bonita, ou o cabelo daquela tá maravilhoso, ela tá conseguindo cuidar, a casa daquela é tão arrumada, é tudo no lugar, tudo no horário, tudo certinho, ou então o trabalho, puxa, ela é uma profissional excelente, super bem sucedida, ou o casamento, a família de fulana ou de cicrana é tão unida, é tão tudo em ordem, são pessoas que falam baixo, são pessoas que vivem de uma maneira tão harmônica, e a gente vive colocando esses parâmetros, um pouquinho de cada lugar onde a gente vê que tudo é melhor, né, porque a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, a gente começa a enxergar as qualidades de todo mundo e de repente parece que a nossa vida não é tão perfeita assim, e que por mais que a gente se esforce, as coisas não vão tão bem da forma como nós gostaríamos, e a gente começa a se sentir às vezes fora daquele padrão, fora da realidade, ou fora daquele lugar inatingível que parece para nós que tantas pessoas alcançaram. E eu queria te falar que quando a gente vai para a Bíblia, a gente começa a se deparar com tantas histórias de várias famílias, e você deve pensar, poxa, na Bíblia tem famílias perfeitas. Queria fazer parte de várias daquelas famílias. Bom, eu queria começar te contando uma piada. Talvez você já conheça a piada que eu vou te contar. E você pode até rir, não pela piada ser boba, talvez por ela ser boba, ou por ser sem graça. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho nessa piada que é contada. Dizem que tinha um carro andando de uma maneira muito acelerada e sofreu um acidente gravíssimo. Tinha 3 pessoas dentro e uma delas morreu. E você vai descobrir quem que é a pessoa que morreu. Sabe quem estava dentro daquele carro? O homem perfeito, a mulher perfeita e o Papai Noel. Quem você acha que morreu? Pode rir da piada porque eu sei que ela é bobinha, ela é uma piada fraquinha.
Mas sim, quem morreu foi o Papai Noel. Ah, mas Papai Noel não existe. Puxa, mas é mais fácil existir um Papai Noel do que uma mulher perfeita e um homem perfeito. Nenhum dos três existe, obviamente, mas em termos de proporção, a possibilidade de se um deles fosse existir, seria o Papai Noel e não a mulher ou o homem perfeito. Então, não tem pessoas perfeitas, você não é perfeita, eu não sou perfeita. As pessoas que aparentemente são perfeitas ou têm vidas perfeitas ao nosso redor, não são como nós imaginamos que elas são. Nós só vemos um lado da vida delas, nós só vemos uma parte, a parte que aparece. Cada um de nós só mostra aquilo que a gente quer mostrar para a sociedade, tanto em comportamento, quanto em fala, em educação. Quanto mais treinados nós somos, nós conseguimos falar melhor, nos colocar melhor, ou representar talvez melhor. Obviamente, nós procuramos viver em sociedade de uma maneira ética, falar num tom agradável, procuramos viver de uma maneira que seja socialmente correta e bonita de se viver, mas nós não trazemos para fora os nossos problemas, as nossas intrigas, as nossas confusões, as nossas guerras, as nossas lutas, os nossos conflitos, as nossas discussões, as nossas tristezas, as nossas infelicidades, as nossas frustrações. Nós não trazemos isso para fora. Talvez uma pessoa ou duas, no máximo, participe disso, talvez seu cônjuge, talvez seu pai, talvez um grande amigo ou amiga, seja a pessoa para quem você confidencia algumas pequenas partes dessas áreas que te incomodam, um conselheiro, um confidente, um pastor. Mas para a sociedade, de um modo geral, a gente mostra só aquilo realmente que é agradável. Então, apesar de você mostrar o seu melhor e procurar demonstrar essa perfeição toda, você olha para as pessoas e você sabe que não é assim na sua casa. Então você fala, poxa, aquela pessoa sim tem algo tão incrível que eu gostaria de ter. E eu queria contar para você algumas histórias. Talvez você vai se sentir um pouco decepcionado ao saber dessas histórias. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu ainda era menina, eu comecei a observar as famílias da Bíblia. Meus pais trabalhavam, meus pais são pastores, minha mãe já faleceu, como eu já falei algumas vezes, há 1 ano e meio. E eu cresci numa casa em que ela dava aula para crianças no Ministério Infantil, era líder do Ministério de Mulheres, então assim, eu cresci escutando muitas histórias bíblicas, comecei a ler a Bíblia muito cedo, porque na nossa igreja todos sempre foram desafiados a ler a Bíblia, e minha casa era um quartel-general, não pensa que era assim um mar de rosas, nós líamos a Bíblia e os anjos vinham e ministravam aos nossos corações, como uma moça me falou uma vez, quando eu tive meu filho Davi, ela ficou na minha casa, ela trabalhava comigo, me ajudava, né, na minha casa, e ela veio e eu fiquei 40 dias de cama, né, assim, eu fiquei bem fraca, tive início de anemia e eu não tinha energia, porque o Davi mamava muito, muito, a cada acho que 40 minutos nos primeiros dias ele mamava, então ele mamava um pouquinho e mamava toda hora e eu não conseguia dormir, isso era 24 horas, então eu estava extremamente cansada, e ela veio na primeira semana, ela me viu dormindo, na segunda semana dormindo, terceira semana dormindo, aí ela falou assim, puxa, você tem uma rotina tão diferente da que eu imaginava que você lia a Bíblia, orava o dia inteiro e que na sua casa assim anjos vinham e você tinha a presença de Deus 24 horas e revelações e sonhos e visões. Eu falei, não, eu sou normal igual você. Eu tenho meu momento de devocional, meu momento de oração, tenho momento de busca de Deus, mas nesse momento específico que eu estou vivendo, eu estou muito cansada, eu mal tenho forças para ficar acordada. E ela era bem recém-convertida, era uma moça que tinha acabado de conhecer a Jesus, e ela foi amadurecendo na fé, hoje é uma cristã forte na fé, mas naquele momento eu fiquei pensando, as pessoas às vezes criam ilusões a nosso respeito, e em relação à Bíblia, não é diferente. Quando eu comecei a ler a Bíblia, a primeira família que eu me deparei foi a família de Adão e Eva. As primeiras pessoas criadas por Deus. Pessoas que Deus fez, Deus ensinava para eles. Todas as tardes ele vinha ali no jardim e falava com eles. E eles adoravam a Deus. Mas, como você sabe a história, eles pecaram. E eles foram banidos do Jardim do Éden. E pouco tempo depois, a gente não sabe se foi nessa sequência ou não, mas eles tiveram filhos, tiveram muitos filhos. Dentre esses filhos, eles tiveram 2 específicos que a Bíblia menciona, que são Caim e Abel. E naquele momento de início de história da humanidade, em que o contato com Deus era direto, Deus falava com eles. Esses 2 irmãos tiveram um atrito porque um ficou com inveja do outro, porque um fez algo que agradou a Deus, uma oferta
de sacrifício de animal com derramamento de sangue, o outro fez uma oferta de frutas, daquilo que ele plantou, do esforço dele. Não se sabe exatamente se foi por esse motivo a rejeição da oferta, aparentemente sim, porque a Bíblia desde o início mostra que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então provavelmente era um princípio que foi ensinado já desde de o pecado ter acontecido, porque Deus vestiu a Adão e Eva com vestes de um animal, de um cordeiro que foi sacrificado para que o pecado fosse encoberto, fosse coberto, como o texto bíblico fala. Então, uma vítima foi sacrificada para que aquele sangue representasse o que aconteceria quando alguém pecasse. Então, nós não sabemos se foi por esse motivo ou não, mas o fato é que por causa desse ciúme, desse sentimento de raiva, Caim matou Abel. E essa foi só a primeira família da história da humanidade. A gente vem correndo, depois chega em Gênesis 12, quando chega na família de Abraão, um homem que foi escolhido por Deus para dele sair toda a descendência de Israel e também o Messias de Israel. A Bíblia diz que Deus escolheu para ele e fez uma promessa para ele, fez uma aliança com ele, disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E a gente sabe que essa bênção veio através de Jesus. Foi ele que abençoou todos nós, nos trazendo a salvação e a vida eterna. Então, a família de Abraão, que é chamado de o pai da fé, devia ser uma família perfeita, né? Só que ele não tinha filhos, demorou muitos anos para a promessa se cumprir. Aí a esposa dele resolveu que Agar, a serva, fosse dada para ele, como nós vimos há poucos dias atrás essa lição, a história de Agar. E elas tiveram filhos. Agar teve um filho, não era o filho da promessa, era Ismael, e ela teve também, e Sara teve Isaac, e eles tiveram um atrito, apesar da diferença de idade. Ismael ficou com ciúme de Isaac e eles são banidos, ele e a mãe são banidos. Já tinha um conflito nessa família. Ok, Isaac era o filho da promessa, então a família dele sim vai ser uma família tranquila. E ele casa com Rebeca, uma mulher que é descrita como uma mulher belíssima, muito linda, de aspecto gentil, bonita à vista, como a Bíblia fala. E então ele se casa com ela, se apaixona por ela, ama ela profundamente. Eles têm gêmeos, gente, gêmeos. Que coisa mais fofa, né? Quem não quer ter gêmeos? E eles tiveram Jacó e Esaú. Mas Jacó e Esaú, desde o ventre, já estavam brigando. E brigaram a vida inteira. Era por causa de uma sopa, e o outro queria primogenitura, e depois ele queria a bênção do outro, do mais velho. O mais velho saiu para o campo, Jacó, que era o mais jovem, veio, se vestiu do mais velho e recebeu a bênção. E aí Esaú falou: vou matar você, jurou ele de morte. Quando nosso pai morrer, você está morto. E aí Jacó fugiu. Eram só 2 irmãos, eram filhos do filho da promessa de Abraão, mas a bagunça estava feita. Bom, Jacó, que era o filho de Isaac, foi escolhido por Deus. A Bíblia fala que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú, porque o coração dele era um coração corrompido. Então, sim, a família de Jacó deve ter sido uma família maravilhosa, uma família harmônica, né? Uma família linda. E ele foi lá para a casa do tio e encontrou uma moça que ele se apaixonou, Raquel, que era tão bonita. E aí pediu ela em casamento, trabalhou 7 anos por ela. É uma das histórias mais românticas da Bíblia. E aí a gente sabe que o sogro dele trapaceou e deu Leia para ele primeiro, porque era uma filha mais velha, que não tinha casado. Ele disse que não era costume daquela época casar a mais velha primeiro, mas ela tinha um defeito nos olhos, então talvez por isso ela não fosse escolhida por outros rapazes. E ele quis empurrar as duas de uma vez só e conseguiu, e deu certo, e mandou 2 servas. E aí começou uma guerra, porque a mais velha ficou grávida, a mais nova, que era a Raquel, não ficava grávida. Ela deu a serva dela para fazer aquela mesma lei, para que ela engravidasse, tivesse filhos no colo dela e ela fosse então a mãe. E aí a mais velha parou de gerar, deu a serva, e eu sei que no final eram 4 esposas, eram 4 mulheres, né? Eram Raquel, Lia e as suas servas Bila e Zilpa. E eles tiveram ao todo 12 filhos. Bom, essa família então, com 4 mulheres, devia ser uma família muito harmônica, mas não era de jeito nenhum. Era uma guerra a ponto de, em certo momento, Raquel querer comer das frutas que um dos filhos que Leia trouxe, chamada mandrágoras, pediu um pouquinho daquelas frutas que Rubem trouxe do campo. Ela falou assim: não, só se você permitir que eu essa noite passe com o meu marido. Então olha o nível de guerra que tinha entre elas. Mas os irmãos, será que se respeitavam?
De jeito nenhum. Eles tinham tanto ciúme de José, que era o filho primogênito de Raquel, porque provavelmente ela era a esposa, por ser a esposa que ele desejou. Essa história devia ser contada. Eles não eram filhos, ele não era filho de uma das servas, ele não era filho daquela que foi dada em casamento por um arranjo que o pai dela tinha feito, era o filho da mulher amada, e ele recebeu a capa colorida para ser o líder do clã. Então imagina como havia ciúme desse rapaz, e eles tentaram matar, e acabaram desistindo de matá-lo e venderam ele como escravo. Então a gente vai vendo que quantas confusões nas famílias. Tá bom, então vamos passar para outras famílias. A família, quem sabe, de Davi, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, o jovenzinho, aquele que cantava e tocava a harpa tão bem a ponto de fazer com que o espírito maligno de Saul abandonasse, que venceu Golias, que matou um leão e um urso para defender as suas ovelhinhas, que compôs salmos maravilhosos. A gente, quando lê Provérbios e quando escuta o texto, imagina Salomão falando quando eu era pequeno e ouvia as palavras do meu pai, a gente imagina Davi falando com ele, dando aquelas orientações em muitos daqueles textos, embora as compilações sejam de vários outros sábios do antigo Israel. E a gente pensa que a família de Davi, então, era uma família perfeita. Só que aí a gente vai ler as histórias e descobre que era uma confusão também muito grande. Dentro da família dele houve incesto de um filho que estuprou a irmã, que era filha de uma outra esposa, tinha uma outra mãe. Isso gerou o assassinato de um, e esse assassinato gerou o assassinato de outro. Houve uma guerra para quem assumiu o trono, e aí então um foi morto, um fez um banquete, matou outro que por motivo de vingança. O que um dos que sobrou vivos tentou tomar o reino do seu pai, que foi Absalão, e aí Davi fugiu, ele estuprou as concubinas de Davi perante Israel para que o pai fosse humilhado. Nossa, que confusão. A gente olha para essa história e fala assim, meu Deus do céu, que família confusoeira, cheia de confusão. Aí a gente pensa assim, bom, nós somos humanos, nós somos limitados, nós somos falhos, mas vamos olhar para Jesus. Jesus é Deus, mas na terra ele foi feito descendente de uma linhagem que foi levantada para daquela linhagem então ser chamado Messias, e foi a linhagem de Abraão. Então a gente vai lá na história de Jesus e a gente encontra alguns nomes mencionados de mulheres, na verdade são só 4 nomes de mulheres. Vamos lá para Mateus capítulo 1, para ler comigo a genealogia de Jesus. Vamos lá. Mateus capítulo 1 diz o seguinte, no versículo 1 e seguintes: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e Judá gerou a Tamar. E gerou de Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Já foram as 4 aqui, mas vou ler até o final. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão a Abias, e Abias gerou a Asa, e a Asa a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias a Jotão, Jotão a Acas, Acas a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon gerou a Josias, Josias a Jeconias, irmãos e seus irmãos na deportação para a Babilônia, e depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Maria é a 5ª mulher mencionada na história de Jesus. Li rapidamente, só para você ver quantos nomes masculinos a gente encontra nessa história, e só 4 nomes, além do nome de Maria, que é o 5º nome de uma mulher, sendo narrados. Então a gente pensa assim, bom, se essas mulheres foram mencionadas, é porque de fato elas devem ter sido assim mulheres excepcionais. Sim ou não? Só pode. Que tipo de mulher ia ser escolhida para ser parte da linhagem de Jesus se não fossem mulheres excepcionais? E elas eram excepcionais. Vamos começar pela primeira que é mencionada, que é Tamar.
Tamar, ela era uma mulher que foi dada em casamento para ajudar. Eu falei para vocês agora há pouco da família de Jacó, essa que tinha 12 filhos, filhos de 4 mulheres, né? As duas, Raquel e Leia, e mais as 2 servas, e Judá era filho de uma delas. E ele ele teve, na verdade, 3 filhos, um deles chamava o outro chamava Onã, e depois ele teve um outro mais jovem. E esses filhos, né, que ele teve, o primeiro chamado se casou com essa moça chamada Tamar, que é a origem do nome Tamareira, inclusive. E ele morreu, porque a Bíblia fala que ele fez alguma coisa que era mal diante dos olhos do Senhor. Então, como era a tradição de que o filho, que o viúvo, se tivesse um irmão, esse irmão ia levantar a descendência dele através da mulher, Tamar foi dada como esposa para Onã. E Onã também fez alguma coisa que era mal diante do Senhor. E uma das coisas que ele fazia era que quando ele tinha relacionamento sexual com ela, ele deixava com que ele não completava, que o sêmen fosse jogado para fora, para que ela pudesse não engravidar e não levantar descendência por motivo de herança. Né? E por ser mal. E Deus não se agradou daquilo e ele também morreu. E a Bíblia fala que o terceiro filho de Judá era muito jovem e o pai ficou com dó de dar ele para casar com ela, fazer ela esperar ela esperar tantos anos e ele sendo um garotinho crescer para depois casar com uma mulher que já tinha sido esposa de 2 irmãos mais velhos. E ela descobriu o que isso ia acontecer, ela percebeu na verdade o que isso ia acontecer e ela teve um plano, ela se vestiu de prostituta, ficou na entrada de uma cidade quando ela soube que seu sogro ia para lá para verificar os rebanhos daquele lugar. E quando ele chegou na cidade, ele viu aquela prostituta na entrada da cidade, pagou para ela, na verdade ele deu para ela o que ela pediu, que era um bordão, a assinatura, a chancela do anel, que ele carimbava o selo dele, né, da assinatura, de que era ele mesmo, e o cajado. E ele falou assim, eu te mando o que você me pedir. Ela pediu acho que um rebanho do cabrito, se eu não me engano, do rebanho dele, um cabrito do rebanho. E aí ele pegou e foi embora e ela engravidou e assim ela levantou a descendência do seu primeiro marido e de Judá. Olha que história estranha. E é dessa criança, por isso que fala Judá de Tamar, teve um filho. Ela teve Pérez. Pérez, e na verdade teve mais um, Isara, e foi através de Pérez que ela entrou na descendência, na linhagem de Jesus. Bom, essa é uma história estranha. A próxima história das 4 mulheres que eu mencionei é de Raabe. De acordo com o livro de Josué, na Bíblia, que é um livro antes do livro de Juízes, ela era uma mulher que vivia em Jericó e que ajudou os israelitas a capturarem a cidade, porque ela deixou eles entrarem e ficarem na casa dela hospedados. Talvez ela tivesse uma hospedaria ali, é o que alguns historiadores falam, mas a verdade é que ela é descrita como prostituta, como meretriz. Em alguns relatos da Bíblia, algumas traduções falam assim, Raabe, a meretriz. E de acordo com o relato bíblico, ela se converteu a Deus porque ela creu que ele era o Deus de Israel e ela pediu para ser preservada. E depois que a cidade foi conquistada de Jericó, Raabe, ela se casou com Salmão, que é descendente de Judá também. Ela deu à luz a Boaz e Boaz deu à luz ao avô de Davi. Ou seja, ele deu à luz ao pai de Jessé, que era o pai de Davi. Então, dessa forma, ela também entrou, Raabe também entrou na linhagem de Jesus. E qual foi a próxima mulher? Muito pouco tempo depois, teve o caso de Ruth. A gente já estudou a história de Ruth algumas semanas ou meses atrás, que era uma mulher moabita. E por que é estranho? Ruth era uma moça realmente exemplar. A história dela, de cuidado com Noemi, você fala, não, Ruth era uma moça realmente muito especial. Ela merecia estar ali na linhagem de Jesus. Ela ficou viúva muito jovem, ela abriu mão da família, da posição que ela tinha em Moab, foi servir a sogra, para que a sogra pudesse ter sustento. Ela levantou a linhagem da sogra casando com um homem bem mais velho, com Boaz, para poder então levantar a descendência da sua sogra e dar para ela o sustento, que era a tradição daquele tempo. Ela realmente era uma mulher excepcional. Sim, ela era. Mas ela era moabita. E sabe quem eram os moabitas? Você lembra? Nós vimos semana passada a história de... Quem lembra? De Ló. E quem que era... Como que foi feita a descendência de Ló?
as duas filhas dele, a mais velha e a mais nova, depois que fugiram de Sodoma, foram morar primeiro em Zoar, depois foram morar nas montanhas e foram viver dentro de uma caverna e falaram: aqui não tem homens para nós não vamos conseguir nos casar, nós temos que levantar a descendência do nosso pai. Já tenho falado muitas e muitas vezes para vocês que naquele tempo a função social da mulher, a função, o propósito da existência da mulher era a maternidade, era dar sequência à sua descendência, descendência do pai, da família, linhagem, e se ela não cumprisse esse propósito para ela, ela não tinha motivo de existir. E nesse caso específico é uma coisa grotesca, porque elas cometeram algo que a gente não imagina, nem imagina absurdo quando o pai comete contra as filhas, né? De dormir com as filhas, de cometer esse incesto, essa relação incestuosa, é uma coisa assim grotesca, mas quando as próprias filhas promovem o incesto, embriagando o pai, fazendo ele dormir, a gente não consegue imaginar, talvez como influência daquilo que elas viram em Sodoma e Gomorra, né, de práticas de distorções, aberrações terríveis, fosse algo para elas que fosse algo talvez elas vissem o sexo como alguma coisa muito banal, muito mais nobre para elas era ter descendência. Só que os filhos que elas tiveram foram pais de duas nações bem terríveis e inimigas de Israel, que foram os Moabitas e os Amonitas. E Ruth era Moabita, ela era descendente da filha mais velha de Ló. E dessa linhagem também houve uma mulher separada, ou seja, a gente vê que Abraão foi alguém escolhido e que Deus incluiu Ló, o sobrinho que Abraão amava e tratava como filho, dentro da linhagem de Jesus, através da sua filha, que teve uma relação incestuosa com ele. Gente, que história mais, assim, incrível! E a quarta mulher mencionada é Batseba. Batseba dispensa comentários, você conhece bem a história, bem falada, a história de Davi e Batseba. Davi não foi para a guerra contra quem? Contra os Moabitas e os Amonitas. Na verdade, contra os Amonitas, que eram os filhos também descendentes de Ló, que era um povo guerreiro que perseguia Israel e tinha muito problema. Eram famílias, eram aparentados, porque eram descendentes de Ló. Davi fica no castelo, tem tempo ocioso, vê Batseba tomando banho fora do palácio. A gente não sabe se ela estava ali de propósito, se ela estava ali à toa, se ela estava ali sem querer, mas ela foi vista, dormiu com ele porque ele mandou chamá-la, gerou uma criança que acabou morrendo em consequência de juízo de Deus pelo pecado que ele havia cometido, porque além de fazer isso, quando ele soube que ele engravidou, vocês lembram da história, que eu também já contei aqui, ele mandou que Urias, o Eteu, que era marido dela, né, que era um homem que servia, era de um outro povo, mas servia Davi no exército como um guerreiro, fosse colocado na frente da batalha e deixado para trás, deixado sozinho para que ele pudesse ser morto. Então ele, pelas mãos dos inimigos, Davi assassinou ele para ficar com a mulher dele. Então que pecado terrível! E esse era Davi, aquele que a Bíblia chama na nova aliança, né, no Novo Testamento, de um homem segundo o coração de Deus. E por que eu estou contando todas essas histórias, né, falando de todas essas famílias, mencionando inclusive a família de Jesus como uma família que a gente pode imaginar, puxa, são pessoas perfeitas. Essas pessoas, provavelmente, se elas estivessem hoje nos nossos dias, será que a gente teria amizade com elas? Ah, aquela ali era aquela que era prostituta lá em Jericó. Aquela lá é descendente dos Moabitas. Ela sabe quem que ela é filha, né? Ela é descendente daquela menina que teve um incesto com o pai dela, embriagou o pai para ter uma relação incestuosa. Não acredito, sério. E aquela outra, Tamar, ela se fez de prostituta e dormiu com o sogro para poder levantar a descendência da sua família. Menina, não me conta uma coisa dessas. É verdade? Sim, é verdade. Mas pior do que todas é a Raabe. Ela era prostituta, ela tinha lá um bordel, uma casa na entrada da cidade, os homens passavam por ali e dormiam com ela. O que será que nós faríamos? Nós receberíamos elas na nossa casa, a gente conversaria com elas, a gente falaria com elas, teria amizade com elas, aceitaria elas no nosso círculo de amizades, permitiria que nas nossas igrejas elas orassem, que elas dessem um estudo, que elas falassem alguma coisa, que elas fossem bem vistas e recebidas? Como será que Deus olhou para elas? Ele não apenas escolheu essas mulheres para fazerem parte da linhagem de Jesus, como fez questão de que as histórias delas fossem contadas e os nomes delas fossem escritos na linhagem de Jesus. Porque Deus é inclusivista.
E Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe das nossas imperfeições. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele nunca imaginou algo diferente, porque a Bíblia fala que Ele enviou seu Filho ao mundo para nos perdoar dos nossos pecados, para nos ajudar a alcançar a possibilidade de viver na presença dele eternamente através de Jesus. Jesus é o único perfeito. Ele mesmo falou quando alguém disse, Senhor, tu que és perfeito, ele falou assim, perfeito é só o vosso Pai Celestial. Nós somos pessoas que buscam viver de acordo com o padrão apresentado por Deus em santidade, nos desviando do mal, mas nós caímos, nós nos levantamos. Cada vez que caímos, nós pedimos perdão, nos arrependemos, mas isso não faz de nós perfeitos, isso não faz de nós pessoas que são completamente sem falha nenhuma, famílias sem falha nenhuma. E eu queria, nesse dia, nesse tempo que a gente está tendo aqui, te levar a essa reflexão, porque eu queria que você olhasse para a sua família com amor, olhasse para a sua vida com amor, com misericórdia, com compaixão de você também. E tirar de você esse peso de ficar pensando, ai, aquela família é perfeita, aqueles são pessoas assim, meu Deus do céu, como eu queria ser iguais a eles. Não se iluda. O único lugar que você vai encontrar as famílias do jeito que elas são é na Bíblia. Se você olhar para o Facebook, se você olhar para o Instagram, se você olhar para as mídias sociais, para as fotos que são postadas, você vai ver só os momentos melhores. Você sabe disso, está cansado de escutar sobre isso? Ninguém vai postar um vídeo da hora que está tendo uma guerra, uma confusão, uma briga, uma conta vermelha no banco, né, uma conta negativa no banco. Ninguém vai postar as lutas que tem na saúde. Ninguém vai postar as intrigas que tem com os pais, ou com os irmãos, ou com o cônjuge. Ninguém vai ficar postando essas coisas e nem deve. Ninguém deve participar para a sociedade as suas lutas. Porque cada um vai julgar, cada um vai pesar e ninguém sabe onde o nosso sapato aperta. Nem estou falando que é hipocrisia você postar uma foto de um momento de felicidade ou de alegria. Não estou falando isso. Não tem nada demais. Eu também posto quando eu estou em algum lugar legal, quando eu estou com a minha família. Eu amo fazer postagens de fotos bem de momentos que eu quero lembrar bastante. Na verdade, eu faço muitas postagens para mim mesma, porque elas voltam e voltam. Eu fico curtindo os momentos. Não me importa que se alguém vê e critica ou acha alguma coisa, não ligo para isso. Não é esse o ponto que eu estou querendo te fazer parar para pensar, mas é o ponto de não olhar para essas fotos, não olhar para esses momentos, ou uma viagem, ou um passeio, ou um lanche, ou um suco, um almoço, ou um abraço, uma foto de beijo, ou um carinho dos filhos e falar... Ai, como eu queria viver isso. Ah, como eu queria estar naquele lugar. Ah, como eu queria ter uma família assim, um marido assim, um filho assim. Não caia nessa. Nós que somos as donas perfeitinhas, que tentam fazer tudo certo, parecer certo e estar certo, não somos perfeitas. Nós somos todas imperfeitas, com famílias imperfeitas, com lutas. Espero que as suas lutas não sejam tão grandes como essas que eu contei aqui. Contei lutas terríveis, e são pessoas admiráveis pela fé, pelas vitórias. Eu admiro Jacó, admiro Isaac, admiro Abraão, admiro Davi, admiro José, admiro essas 4 mulheres que eu falei muito. Admiro Ruth, admiro muito a Raabe, admiro muito a Batseba, que manteve a posição dela firme até o final da vida de Davi, e por isso que Salomão foi coroado rei, e foi feito alguém também que entrou na linhagem de Jesus, aquele que construiu o templo. Admiro a Tamar por ter tido a coragem de fazer o que ela fez para que a lei fosse cumprida. Foram mulheres que viveram à frente do seu tempo. E especialmente mulheres que eram retas aos olhos de Deus, porque buscavam fazer algo que era justo para aquele tempo. Nós não compreendemos, é totalmente fora da nossa cultura, do nosso tempo, da nossa capacidade de nos colocar na pele delas e entender o que elas viveram. Mas Deus se agradou delas, Deus as escolheu e Ele as colocou na linhagem de Jesus, apesar de que muito provavelmente eu e você nunca teríamos amizade com essas mulheres. Talvez eu e você não as convidássemos para comer na nossa casa, ou para tomar um café com a gente no Starbucks, ou almoçar no shopping, ou mesmo para visitar nossa igreja. Talvez nós tivéssemos vergonha de que as pessoas soubessem que nós nos relacionávamos com essas mulheres. Mas quanto de histórias parecidas ou de lutas
terríveis existem na minha história e na sua história que ninguém sabe. E que fazem com que você se sinta imperfeita, incapaz, triste, presa, limitada, diferente, menor. Não, 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 você não é. Você é amada por Deus, você é escolhida por Ele. Deus tem um plano na sua vida. E se você está aqui hoje, ouvindo esse estudo bíblico, é porque você ama a Deus e você quer aprender a viver como pessoas que também foram escolhidas na história para serem servas dele. Ele te escolheu. A palavra de Deus fala que se nós o amamos é porque ele nos amou primeiro. E ele nos escolheu na eternidade passada, quando nós ainda não éramos nem uma massa informe. Ele escolheu você. Ele ama você, ele tem um plano para a sua vida, apesar de todas as suas e das minhas e das nossas imperfeições. O desejo do coração de Deus é que nós o amemos de maneira profunda, que a nossa entrega seja genuína e que a nossa fé cada dia nos guie cada vez para mais perto dele. Eu queria te desafiar a tirar esse peso sobre a sua vida, tirar essa preocupação de viver essa ideia fantasiosa de que tudo é perfeito e viver com mais alegria, viver de maneira mais leve e usufruir daquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, quero te agradecer por esse tempo tão gostoso de meditação na tua palavra, Senhor Deus, e peço que aquilo que o Senhor tem para ministrar no coração dessas mulheres que estão ouvindo agora esse estudo, Senhor Deus, que o Senhor complete. Aquilo que eu não fui capaz de transmitir, aquilo que o Senhor colocou no meu coração essa semana toda, Senhor Deus, que o Senhor coloque no coração dessas mulheres também e traga essa leveza, traga esse sentimento, Senhor Deus, de ok, se minha vida não é a vida perfeita que parece que outras pessoas têm. Pai, que nós sejamos, Senhor Deus, sempre guiados pelo teu Santo Espírito e alegres por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelo conhecimento que temos de Ti, meu Pai, pela possibilidade de nos relacionarmos com o Senhor e que isso nos traga alegria plena, Senhor Deus, que isso nos traga alegria completa e seja suficiente. Nós queremos Te louvar e bendizer, porque só Tu és digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. Bendito é o Teu nome. Eu abençoo essa mulher que está assistindo esse vídeo agora com toda sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma semana de vitória. Espero você na próxima semana. Tchau, tchau.